Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Grana Fitness e hoje com um tema diferente, um pouco de mindset aqui para vocês, falando sobre 5 estratégias. Eu vou mencionar aqui para vocês hoje, uma a uma, a gente vai fazer um bate-papo sobre as 5 estratégias que eu utilizo para vencer a desmotivação na hora de empreender. Porque muitas pessoas acham que é só um mar de rosas, né? E tudo mil maravilhas, mas... Principalmente se escutaram os outros podcasts, né? Falando do 1.000 ao milhão, não sei o que, aquela coisa, uau! Uau, é tudo muito... Exato. É tudo lindo. E a minha queda de barba, queda de cabelo fala por si só. Começa o estresse, e é muito louco, que eu comecei a ter problema de pele depois que o bicho começou a pegar. Mas enfim. Mas a gente tá aqui pra ajudar o pessoal agora em relação a isso, né, Caio? Sim, vamos lá. Boa, mas antes eu queria fazer um pedido aqui. Pra você que tá nos ouvindo aqui no Spotify, dê 5 estrelinhas, avalie o nosso podcast aqui. E se você está no YouTube, se inscreva no canal e compartilhe esse episódio aqui com mais pessoas. Pra quem gosta de empreender, pra quem quer começar um negócio, Grana Fitness está aqui pra ajudar vocês. Então compartilhe e se inscreva no canal. Muito bom. Vamos lá Show. começar com esse papo. Bora então. Por onde começaremos? Eu quero saber qual, na verdade, é a tua primeira estratégia, né? Na hora do... Ou como foi esse período ali de baixa. Porque assim, o pessoal começa, né? Às vezes vai no ar, ouviu outro podcast. Não, agora eu vou. Eu até vi alguns comentários do pessoal... Eu tenho muita vergonha, tenho medo, mas vou começar agora, decidi, beleza. Aí, quando chega essa baixa, assim, qual a primeira reação? Ou você chegou nessa baixa ali, foi de imediato ou demorou um pouco a você ter essa baixa no início da tua jornada? Bom, eu acho que eu tenho mais baixa emocional hoje, olha que louco. Eu tenho mais baixa emocional hoje do que lá atrás, no início. Por quê? Acredito que no início é uma coisa muito dinâmica. Muito, muito dinâmica. O negócio muda a todo momento e a cada momento você tem uma coisa para implementar, para fazer e uma pequena meta para adquirir, para conquistar, né? E você vai indo e vai indo e vai indo e vai indo. E óbvio que tiveram momentos lá no início também que eu me coloquei assim, reflexivo no ponto assim, será que vai vingar? Será que vai dar certo? Só que o que me confortava e o que me fazia continuar era saber que eu tinha um plano B. Eu acho que é muito importante as pessoas terem plano B. As pessoas falam assim, é melhor queimar a ponte não ter o plano B. Como assim, plano B? O que seria esse plano B? Eu vou explicar, mas é só pra explicar esse conceito que é muito falado hoje no marketing, que assim, queime a ponte pra não ter volta. Você só ter um único foco e não ter como voltar atrás. E realmente eu queimei essa ponte, porque eu demiti meus alunos, né? Como eu expliquei, pra quem não viu o episódio de como foi a jornada no início, a gente tem um episódio aqui e tal, vou deixar o card aqui pra vocês. Mas o ponto não tinha como voltar atrás naquela minha jornada antiga, porque eu realmente queimei essa ponte. Só que quando eu optei em empreender, e ir para São Paulo e começar a focar no online, no meu novo negócio, o meu plano B era mais ou menos assim, cara, eu tinha certeza que eu tinha plenas capacidades, se aquilo não desse certo, de fazer uma segunda coisa, que inclusive eu menciono isso no episódio. Eu falo, cara, se isso aqui não der certo, eu tô em São Paulo. Eu tenho um conhecimento, eu tinha alunos, eu dei muita aula, eu tenho know-how nisso, o que eu vou fazer? Cara, eu vou juntar uns materiais aqui, eu vou pro Ibirapuera, vou começar a dar aula de graça, depois começar a cobrar ali por cabeça, daqui a pouco eu tô com um grupinho e boa. E daqui a pouco eu pego umas aulas e eu vou realmente, de fome eu não morro. Sim, então eu tava com esse meu plano B, obviamente. Não era o que você queria. Não era o que eu queria, só que eu falei, isso tirava um pouco o meu medo. Porque assim, se isso aqui não der certo, eu me viro. Eu vou dar uma ralada? Vou, mas, cara, eu me viro. Então, ter essa consciência de que sim, teria uma segunda possibilidade, que não era como eu gostaria, me dava uma certa tranquilidade. Mas sim, em vários momentos eu me sentia assim, como é que eu posso dizer? Eu ia usar a palavra desmotivado, mas não é nem desmotivado, é descrente, né? É sem fé mesmo de que aquilo poderia dar certo. Só que eu acho que assim, o ponto que as pessoas hoje que estão nos ouvindo, de repente estão passando por isso e tem que pensar, é que ela tem que começar a analisar os bem, mesmo que pequenininhos resultados que elas vão tendo. Que no começo é muito pequeno. E é muito comum, e hoje cada vez mais, na época isso não era tão aflorado igual é hoje, mas hoje cada vez mais é muito comum você começar a se comparar.
Uhum. E aí, muitas vezes, a pessoa olha pra gente, ou olha pra alguma outra pessoa que faz algo parecido, fala, o cara faz X, volta Y, ou ele faz um vídeo, tem tal engajamento, ou ele parece que tem facilidade pra falar, e comigo parece que é tudo mais difícil, mais amarrado, parece que não vai pra frente. Só que, cara, é o processo. Antes de chegar nesse patamar, teve os patamares do micro resultado. Então, assim, quanto mais micro resultado se acumula, mais macro resultado você vai tendo depois. Né? Então, é o efeito cascata, que inclusive ele é até, tirando do contexto em empreendedorismo, fazendo uma analogia, é o mesmo de um contexto para quem tá juntando ou investindo dinheiro. Uma pessoa com 10 mil reais investindo dinheiro, ela tem um micro resultado. Uma pessoa com 100 mil reais investindo dinheiro, ela tem um micro resultado ainda assim é melhor do que os 10. Uma pessoa com 1 milhão de reais investindo, ela já começa a ter um resultado um pouco mais macro. Uma pessoa com 10 milhões, mais macro. Então é uma bola que cada vez mais gira, né, a favor. Sim. No início, o que acontece muito, quando o pessoal começa a aprender, é porque tem muita coisa nova. Você começa a aprender, principalmente hoje em dia, com quem empreende no digital, né, que cresceu pra caramba, e tem muita coisa que começa a aprender de tráfego ou redes, e a pessoa acaba, às vezes, se assustando e se desmotivando. Eu não sei se isso é o teu caso, meu ponto de vista é que não. Pelo que eu entendo e conheço um pouco de você, é que o novo te motiva, você gosta de aprender e conhecer coisas novas. Não sei se é verdade, mas é a minha opinião sobre você, se alguém me perguntasse. Então, muito do mercado hoje em dia, o pessoal se assusta com o novo e acaba, tipo, parando. Vê o novo. Ui, né? começa Nossa, assim, tem mais uma coisa. aí começa a dar aquele medinho, aquela coisa e tal. Não sei se você teve em algum momento no início isso, né? Mas se não teve, como você aconselharia, ou se você teve, se passou por alguma situação, como você faria para a pessoa, assim... acho que dá até para entrar nesse primeiro tópico aqui, que é bem objetivo para usar essa estratégia, né? Sim. De como não entrar nessa motivação. Né? Na primeira, então... Acho que dá para falar sobre isso. Então, um conselho, uma dica, ou coisa que você faz, né, em relação a isso, para não se parar. Bom, em relação ao novo, é muito dinâmico o mercado hoje. E eu acho que o primeiro passo, a primeira clareza que a pessoa tem que ter é que ela tem que analisar assim, da maneira como eu estou fazendo hoje, é escalável, ou seja, dá pra escalar ou dá pra me levar onde eu quero, dá pra evoluir a partir daqui. Ela tem que ter essa resposta muito na ponta da língua, porque muito provavelmente quem hoje diz que não consegue, se desmotiva, é porque tá fazendo mais do mesmo. Tá fazendo a mesma coisa, ou seja, vamos supor, ela tá prestando um tipo de consultoria, seja ela nutricionista, educador físico, profissional de educação física, né? Tá prestando uma consultoria por WhatsApp. Tá, mas isso... Caramba, será que não existe coisa melhor que isso já sendo entregue? Logo, não demora muito, você vai ficando cada vez mais obsoleto. Ou seja, você vai ter um concorrente teu entregando de uma outra maneira melhor do que entregar pelo WhatsApp. E tá escalando mais que você porque ele tem ferramentas que auxiliam. E você tá lá no dedão, se comprometendo sozinho, entregando a sua assessoria, o seu treino, a sua dieta, ou seja lá o que for, através do WhatsApp. Né? Então, assim, quando o WhatsApp mesmo surgiu, não foi uma coisa muito esquisita pra todo mundo, né? Eu nem lembro muito bem a sensação que eu tive, mas eu sei que era uma coisa meio... será que... A grande questão é que a pessoa pensa assim, será que isso aqui vai dar certo? E às vezes até a pessoa torce pra não dar certo, porque ela não tem habilidade naquilo. Ela fala, tomara que nem dê certo pra eu continuar aqui no quentinho. Só que você tem que virar essa chave e entender que cada vez mais vão surgindo coisas novas e você vai ter que estar em constante evolução pra você sempre estar na frente. Porque senão, vai te gerar uma trava, vai ter alguém que vai estar fazendo o novo, e isso vai te gerar um efeito comparação, um efeito frustração, um efeito desmotivação, porque você sempre vai se sentir, o quê? Atrás. É como se fosse uma corrida, e você sempre tá em 8º lugar. Vamos supor que tem 8 carros correndo. Você sempre tá em 8º lugar. Você nunca tá na dianteira, ou pelo menos ali assumindo, né? Mesmo que você troque de posição, às vezes, agora eu sou o segundo, agora eu sou o terceiro, mas você sempre tá ali assumindo a ponteira. Você tá competitivo. Esse é o ponto. A competição, né? E ela gera essa motivação. Inclusive, eu acho interessante isso, porque hoje, o principal problema, eu acho que, de uma certa forma, também ele faz uma movimentação. O problema hoje, né, que muita gente cita, que tá começando, porque já tem muita gente fazendo, já tem muito... Cara, mas tenta olhar isso para um outro lado. Se tem muita gente fazendo,
tem que identificar o que essas pessoas estão fazendo, quem dessas pessoas se despontam mais, o que elas têm de diferente, o que você pode agregar diferente ainda dessa pessoa. Né? Ou melhor que essa pessoa. Então, constantemente estar se perguntando isso para conseguir estar assumindo a dianteira. Senão você sempre vai ficar sendo no retardatário e sempre vai estar com esse viés de desmotivação, né? Sim, então, assim, definir essas metas, né? Definir metas claras e realistas. Né? Claro e realista. Então, assim, cara, eu tô aqui agora... Vamos falar de uma maneira mais específica. Eu tô aqui agora operando o WhatsApp. Vamos pegar esse exemplo, mas pode ser uma pessoa que tá operando de uma outra maneira. A minha meta é... Até 2 meses eu vou mudar a forma de entregar. E com isso eu vou conseguir assumir mais X clientes. Ou aumentar meu faturamento em 10%, 20%. Então, ela tem que ter essa clareza dos micropassos, que foi o que eu falei no início, né? Das pequenas evoluções. Porque não adianta querer a macro agora. Isso vai desmotivar. O que gera a desmotivação? A pessoa acreditar que ela se compara com o outro hoje maior e ela fala assim, eu tenho esse conhecimento ou até mais. Eu sei tudo que ele falou, eu sei também, ou sei até mais. E aí ela vai, eu vou tentar vender isso, vou tentar fazer igual. E ela tenta fazer, e ela não consegue fazer. E aí ela se desmotiva, porque ela tá comparando um resultado que ela não tem com o resultado de alguém que já tem muito resultado e muito tempo de casa. Muita experiência, muita bagagem, muito poder de fogo. Quando eu falo poder de fogo, seriam investimentos para aquilo acontecer. Equipe, braços e tudo. Então essa pessoa ela tem que se comparar com ela mesma, né? E não com o outro, por mais que ela sinta que ela tem mais potencial que o outro, mas... Para ela comparar com o outro, ela tem que estar num igual nível de patamares. Patamares financeiros, patamares de tempo de mercado, de consciência de mercado. Para ela poder assim, não, eu e essa pessoa aqui, a gente tem praticamente o mesmo poder de fogo. A gente tem o mesmo tempo de mercado, a gente tem o mesmo know-how. E agora sim você pode se comparar e tentar competir no detalhe. Mas não adianta. Antes disso, é você comparar com você mesmo ali. Para você estar se superando até chegar naquele nível. Sim. Porque senão... Você vai sempre estar desmotivado, sempre vai estar na retaguarda, não tem como. Sim, e lá no início, assim, você foi um dos pioneiros, né, pra estar nesse mundo com a musculação, prescrevendo treinos de força aí no digital. Lá atrás, tinha alguma referência, alguma coisa assim, que você se comparava, alguma coisa nesse sentido? Você teve esse... Tinham 2 caras, que um cara até... não vou citar nomes, assim, porque aconteceu algo bem trágico, assim, com essa pessoa. Essa pessoa... cometeu um suicídio, inclusive, mas era um cara que prescrevia treinos e ele era, entre aspas, mais famosinho, assim, por prescrever treinos, morava no exterior e tudo, e era uma referência que, fazia alguma coisa, e tinha um outro cara que eu via que tinha um lifestyle parecido com o que eu queria, e que eu via que ele também já tava com essa visão de prescrever treinos, já ganhava dinheiro com isso. E é engraçado que lá atrás eu vi esse outro cara, né? E até achava que, nossa, ele deve ter... E é muito louco, porque eu falava, gente, quando eu chegar nesse nível... E hoje, assim, por isso que eu não posso nem citar nome. Hoje eu sei que ele é muito menor, né? Hoje ele não prescreve. Você se comparou com você mesmo lá atrás. Eu me comparei com... eu até olhava ele como referência. Me comparei comigo mesmo, fui melhorando eu mesmo o tempo inteiro. Até hoje é engraçado, quando eu olhei, eu falei que aconteceu essa tragédia, mas o outro, eu olho hoje, ele tá no mesmo lugar. Ele tá, ele continua vendendo, ele continua com uma vida boa, acredito eu, né? Mas ele não conseguiu, sabe, destacar mesmo e ganhar muitos clientes e fica ali, se acomodou, na minha visão. E é doido, mas eu não mirei ele, né? Eu mirei eu mesmo. Sim. Então, eu acho que esse que é o ponto. É você ficar se mirando, se melhorando. A cada vez que eu passava por um processo de captação de clientes, de venda, de lançamento, né? Não sei o tanto que a pessoa entende sobre isso, que tá nos ouvindo, mas o grande ponto é a cada lançamento, a cada venda, a cada aquisição de clientes novos, eu sempre pensava, como é que eu posso ter mais na próxima? E se eu tiver mais, o que eu preciso? Preciso de mais gente? Aí vieram as primeiras contratações, vieram investimentos em ferramentas, investimentos em mentorias, investimentos em cursos. Enfim, investimentos. E aí que tá um ponto. O cara que tá começando, muitas vezes, ele é mão de vaca. Ele não consegue abrir mão daquele... Eu vou falar assim, não é de maneira pejorativa, tá, gente? Mas é assim, ele não consegue abrir mão daquela mixaria de lucro pra investir. Sim. É tipo assim, ele tá tendo um lucrinho ali. E aí ele fala assim, não, nossa, mas eu vou pagar tanto pra alguém fazer isso pra mim, ou eu vou investir nesse curso aqui. Cara,
é nessa hora que você tem que pegar você tem que abrir mão dessa mixaria pra pegar lá na frente. Não adianta, você tem que, no começo, é operar com o caixa vazio, né? E é tentador. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um volume razoável de venda, que eu falei assim, nossa, é uma graninha que eu nunca tinha visto assim em tão pouco tempo. Eu lembro que eu fui faturando devagar, né? 2, depois 20, 30, mas eu lembro que a primeira que eu falei assim, nossa, é um dinheirinho considerável, foi a vez que eu faturei 40 mil no lançamento. Fui logo ali no, sei lá, quarto lançamento, alguma coisa assim, faturei 40 mil no lançamento. E, pô, 40 mil assim, em 7 dias pra mim na época era um dinheirinho que eu ficava assim, e a vontade de trocar o carro com aqueles 40 mil. Falei, 40 mil eu troco meu carro, 40 mil porra. E só que aí, o que eu fiz com aquilo? Eu peguei mais da metade e coloquei de volta, investindo em tráfego, na época, né, pra girar o negócio. E o outro que sobrou, investi em ferramenta, investi em curso, ou seja, desses 40 mil que foi pro meu bolso mesmo, vou te falar, deve ter sido uns 5 mil. E olha lá. E ainda proporcionalmente é muito. Sim. Porque hoje eu não coloco essa proporção. Você pegar 40, eu tirava 5, pôr no bolso. Hoje se eu faturar, enfim, vamos pegar 5% de 40, agora me deu até um bug que daria... Eu não sou de matemática. Daria 25%, daria entre 15% e 20%. Eu não pego isso tudo hoje pra colocar. Então, assim, esse é o ponto. A pessoa fica com aquele negócio, querendo... se você se acostumar, ficar quentinho, ficar segurando aquela, entre aspas, mais uma vez, tá? Mixaria pra não fazer a roda girar, você vai ficar naquilo. Né? Então, tem que abrir mão, abrir mão. Hoje, a maior parte da grana que entra, né, no PJ e tudo, a maior parte... sabe o que eu faço hoje? O dinheiro, ele não fica parado. Ele não vai pro caixa, assim, vai uma parte pro caixa, porque a gente tem ali o que a gente chama de um open doors, né? Aquela reserva de caixa para caso aconteça alguma coisa. Então, a gente tem um caixa que sim, ele fica imobilizado, parado, claro, rendendo ali alguma coisinha. Mas a maior parte do caixa que entra, eu vou metendo pau. Eu vou dando vazão nisso. É imóvel, eu entro num investimento que eu vou tirar daqui a 3 meses com uma rentabilidade melhor. Eu vou colocando. Então, é isso que a pessoa às vezes não enxerga. Pra roda girar cada vez mais sozinha, sem depender do seu trabalho somente, você precisa estar aportando. E o cara não pensa esse pensamento. Ele tem um pensamento de torneira aberta. Entrou, sai, entrou, sai, entrou, sai, entrou, sai. É por isso que é importante ter essas metas, né? E ter essa orientação, exatamente. Definir ali onde você tá, onde você quer chegar e colocar isso como objetivo. Exato. E aqui a gente entra no segundo tópico, né? Que... lembra que eu falei, lá meu primeiro resultado, 40. Hoje pra mim, se eu faturar 40 no lançamento, eu choro. Eu choro. Você a equipe toda chora. A equipe toda, porque a gente estaria tomando um prejuízo se a gente faturar 40 mil no lançamento, porque a gente investe muito mais que isso, né, por lançamento. Mas o ponto naquela época, o que eu celebrei, eu lembro que foi um sentimento de, putz, caramba, que top, sabe? E aí entra no segundo ponto, que a pessoa precisa celebrar e reconhecer o seu galgar. Sim. Ela tem que reconhecer o seu galgar. Pô, mas eu nem tenho empresa ainda. Tá bom. E você ganhava quanto há tantos meses atrás? Sim. Ganhava X. E agora você ganha quanto? X mais Y. Tá, dali a pouco, X mais Y mais Z. Caramba, você tem que celebrar, reconhecer o seu mérito, a sua evolução. Porque é justamente esse celebrar que é quase uma mensagem inconsciente pro seu cérebro de falar assim, cara, continua, você tá no caminho. Vai. Cara, é daí pra frente. E isso foi instinto ou alguém te ensinou no passado? Você aprendeu com alguma mentoria, alguém que te inspirava? Porque assim, eu ia falar sobre esse segundo ponto, e eu lembro que eu te conheci lá em 2018, e eu lembro que você sempre teve isso, de falar sobre celebrar as pequenas conquistas. No caso, eu conheci o Caio como aluna do programa dele, né? Do Personal Online. E lá você já falava isso de modo ali em relação à perca de peso. Você perdeu 500 gramas, comemora e tal. Então eu percebi que isso, você tinha essa visão em relação ao empreendedorismo, que eu também já manjava um pouquinho, né? Falei, esse cara entende. Aí você falava, quando eu conquistei alguma coisa, eu comemoro e tal. Isso já foi instinto seu ou você aprendeu a lidar com isso e isso se formou uma estratégia na tua vida? Eu acho que eu fui aprendendo aos poucos, assim. Não acho que não é nenhuma questão de instinto, assim, não. Porque, assim, na minha família, eu não tenho
Eu tenho 2 referências que são empreendedores, mas não são pessoas extremamente próximas. São primos, né? Que eu admiro muito, inclusive, e tudo, mas que eram as únicas referências empreendedoras que eu tinha. O restante da família, digamos, mais próxima, assim, ninguém era empreendedor, aquele negócio todo. Então, assim, eu acho que não veio de berço, não, mas veio numa construção ali aos poucos e também eu acho que de tanto ouvir e ver pessoas falando sobre, né? E eu acredito muito que é sobre você quebrar barreiras que você até gostaria de quebrar, mas você não imaginava que seria tão rápido ou naquele momento. Então, lá atrás, eu começo a analisar, quando eu começo, esse sentimento vem o quê? Quando eu analiso pra trás, toda vez que eu me sinto, me pego num momento mais desmotivado, alguma coisa assim, eu tento dar um passo pra trás pra ver, cara, pra tentar pensar assim, por que eu tô reclamando? Entendeu? É tipo assim, eu dou um passo pra trás e falo, não, peraí, por que, cara, que eu tô achando ruim isso aqui? Lá atrás era assim, assim, assado. E agora tá muito diferente disso. Então, esse sentimento, né, de galgar, eu acho que às vezes ele precisa de uma pausa. Por isso que eu até falei no começo, sinceramente, eu acho que hoje eu tenho mais momentos de desmotivação e eu tenho que me forçar mais pra cuidar da minha mente do que antes. Antes era muito dinâmico, qualquer resultado era resultado, só que quando você começa a escalar, chega uma hora, que eu até já falei isso aqui, que muito mais dinheiro não faz tanta mais diferença, né? No começo, qualquer dinheiro a mais faz muita diferença, o que te gera um sentimento de salto. Vamos lá. Aí você vem mais dinheiro, opa, agora... Mas chega uma hora que, claro, é bom, mas não faz grandes mudanças na sua rotina, né? Então, tipo, aí é que começa a entrar num ponto que você tem que começar a analisar outros objetivos, outros porquês, achar outros prazeres ali. E aí entra uma questão mental, né? Que eu acho que eu tô vivendo. E só um ponto, porque a pessoa talvez deve estar com dúvida. Como comemorar, né? Porque celebrar essas pequenas conquistas. No caso, você ali, no início você falou, eu queria trocar o carro e tal. Mas assim, a pessoa pensa, comemorando como? Gastando? Sei lá, como seria essa comemoração? Eu acho que tem que sim usar uma parte pra gastar, né? Até porque tudo hoje envolve dinheiro. Claro. Não adianta falar, dinheiro não traz felicidade. Não traz, mas traz experiência que geram momentos felizes, né? Então, assim, na época, nem foi o trocar o carro, assim. Eu troquei meu carro depois de ter faturado mais de 1 milhão ali, sabe? E eu fiquei com o meu carro ali, eu já tinha faturado, sei lá, eu até gostaria de lembrar disso. Acho que foi... já tinha faturado ali mais de, talvez, 2 milhões ali, que eu pensei em trocar o carro. Mas, antes disso, o meu momento feliz era o quê? Lá no começo, quando eu resolvi sair de Minas e ir para São Paulo e começar a ir no digital, eu lembro que eu tive um decréscimo de salarial, né? Tava ali com pouca grana, já contei essa história. E aí... eu lembro que, pra mim, ir num restaurante com a minha ex-namorada era uma coisa de olhar o cardápio e ficar até meio sem graça, assim, porque pra mim ia apertar pagar ali 300 conto, 400 conto num restaurante bom, 500 ali em São Paulo, inclusive. Eu lembro até de uma vez que eu fui num restaurante lá, um dos mais chiques, uma vez que a gente foi comemorar, não lembro o que era exatamente, se era aniversário de namoro, sei lá o que era. Se era aniversário dela, sei lá. A gente foi... E meio que a conta deu mais de 600 reais, assim, isso há anos atrás. Sim, eu falei, cacete, meu Deus. E aí aquela escassez absurda que eu tinha, assim, né? Ainda não tava desbloqueado nisso. Ficava, nossa, muita grana. E sabe o que é pagar com dor no coração, aquele negócio? Então, assim, na primeira vez que eu ganhei os 40, eu comecei a sentir uma leveza em pagar uma conta mais alta. Tanto é que eu fui viajar. Como tu comemorou? Eu ia perguntar, como tu comemorou esses 40 mil? Tu lembra? Eu tava em viagem. Foi uma comemoração meio que assim, cara, eu comecei a sentir um potencial ali que agora, daqui a pouco, eu posso buscar um dos meus sonhos, que era morar na praia. Eu queria morar na praia. Então, quando eu atingi esses 40, eu falei, cara, acho que tá chegando perto do momento que eu vou poder morar na praia. Vamos tirar umas férias e vamos pra Florianópolis? E a gente foi pra Florianópolis. Eu fiquei 15 dias lá e eu lembro que foi um momento assim, já tá sondando, já tá olhando. E aí foi assim... Eu lembro também que eu fui num japa lá, muito bom lá, vista mar, muito louco lá, e era caro também. Só que eu paguei tranquilinho, sabe? Eu paguei sem aquele peso de, meu Deus, 500 conto. Não, eu paguei quanto que a conta, eu não tava preocupado com a conta.
sabe? E Foi a sua comemoração. é um detalhe, foi uma comemoração. Sim. Quando eu comecei a perceber que eu não precisava mais preocupar. Ainda não tava naquele ponto de não precisar mais preocupar, né? Não era aquela grana. Mas eu já tava sentindo que eu tava no caminho de, cara, isso aqui já é mais... entre aspas, começou a virar pão com manteiga pra mim. Tem a teoria do pão com manteiga, né? Pra maioria das pessoas, o pão com manteiga é baratinho, né? E começou a virar pão com manteiga pra mim comer num restaurante bom, né? Então isso pra mim foi, que louco. Não é nem um carro, uma coisa. Carro é muito legal também, adoro carro. Mas o primeiro... Sabe? O primeiro gostinho de comemorar, eu acho que foi através disso, de poder... pagar uma conta sem me preocupar, olhar o cardápio e escolher o que eu quero sem preocupar quanto custa, sem ficar fazendo aquela conta subconsciente, tipo assim, se eu pedir um suco e uma sobremesa, eu acho que no final vai dar mais do que... Cara, eu não faço mais essa conta, graças a Deus, mas lá atrás eu fazia. Então é um pouco disso. Acredito que muita gente hoje ainda faz, né? Tipo, se identifica com isso, E aí a gente tem aqui... a gente poderia instigar o Caio a falar sobre saúde mental. E aí, como que você cuida, Caio, da sua saúde mental? Ele como já é que... até citou um pouquinho, Um pouquinho. Como que... É uma das estratégias, eu acredito aqui, né? Que a gente anotou pra poder vencer essa desmotivação. Eu acho que muitas pessoas hoje que estão entrando nesse mundo, né? Precisam se preocupar. São áreas que precisam se preocupar, né? E ainda mais hoje em dia tá todo mundo ficando, tipo, meio surtado, meio doido, com muito trabalho, querendo só mergulhar e ficar 100% nisso. Como que é isso pra você? Lá atrás, teve algum ponto, assim, nessa parte da saúde mental que você se preocupava ou já cuidava? Alguma coisa nesse sentido? Eu já tenho uns anos que eu busco tudo sobre autoconhecimento. Então, hoje eu frequento uma espécie de escola filosófica, digamos assim, que me ajuda muito com isso, nesse processo de autoconhecimento. Lá a gente medita, então eu pratico meditação. Hoje em dia, não com uma frequência que eu gostaria, mas pratico. Então, sei os processos de meditação, já colhi bons benefícios com a meditação. Houve uma época ali que eu consegui me manter frequente meditando uma vez por dia, fazendo visualizações e muitas coisas que eu visualizei. Isso lá atrás foi muito importante pra você. Com certeza, eu fiz muitas visualizações de futuro nessas meditações. Eu tive um momento, principalmente ali, um momento na época de pandemia muito zen ali, frequentando muito esse tipo de coisa e tal. E sim, me ajudou muito, né? Eu tive um momento bem calmaria nessa época, assim, mentalmente falando. E como eu disse, hoje nesse momento que eu gravo, assim, eu sinto que eu tô num momento até de transição e tudo. Eu tô um pouco mais turbulento, assim, mentalmente falando. Mas aí, assim, como é que eu saio disso? Eu procuro... São 3 coisas, basicamente. Primeiro, assim, eu já percebi que a minha saúde mental, ela piora se eu percebo que meu físico tá abalado. Então, se eu percebo que eu tô engordando... Inclusive, tem pessoas que é o contrário, né? A pessoa... ela fica depressiva e ela engorda. Se eu entrar não digo depressão, mas se eu entrar num processo num estado meio depressivo e engordar, aí é que eu me jogo na vala mesmo. Então, eu preciso estar bem. Então, o exercício pra mim é regra. Eu posso estar triste, feliz, ali com raiva, eu vou treinar e fazer musculação, porque é algo que eu sinto que, se meu corpo tá bem, por mais que a mente às vezes não tá legal, uma coisa vai ajudar a outra. Vai pelo menos, sabe? É como se fosse um limiar ali de segurar. Porque se o corpo for, aí fudeu. Aí eu perco minha autoestima, aí ferrou. Então, assim, exercício digamos, a lei, a regra que não sai. E se um dia eu parar de treinar, vocês podem se preocupar comigo. De verdade. Sim. Se um dia eu falar, o cara não tá indo treinar, engordou, eu falo, cara, tá feia a coisa. A gente perde o emprego, né? Então, tipo assim, exercício é isso. Um outro viés, ainda assim, linkado com exercício, é esporte. Eu gosto muito. Isso, assim, é uma coisa que realmente, se eu tô na pilha, se eu tô meio triste, se eu faço uma sessão de esporte, sim, mas esporte que me gera prazer, né? Hoje em dia eu faço muito wake aqui em Balneário. O wake é tipo aquele surf que puxa na cordinha. Eu faço aquilo lá e, o mar, o sol e tal, eu saio daquilo lá assim, ó. Parece que eu tô 100% zen, sabe? E quando não é o wake, durante muitos anos foi o judô, né? Eu ia pra luta, eu sou faixa preta, lutei muitos anos. E saía da luta assim, arrebentado de cansado, cheio de roxo, mas assim, alma lavada. Então, isso tá atrelado a exercício, né? Ao físico. Aí, em relação... Mas que eu acho que interfere totalmente na mente, né? Exato, interfere totalmente na mente.
Em relação à mente, o que eu tenho buscado muito, como eu disse, meditar, eu não tô na frequência que eu gostaria, mas eu tô muito leitura. Muito lendo sobre autoconhecimento, muito tentando me entender, assim, nesse sentido. Leio muito, todos os livros que eu compro e leio, no momento que eu até tô lendo agora, chama O Poder do Agora, mas eu já li vários do Tony Robbins, que eu gosto muito, que é um autor até meio clichê, que muita gente já conhece até, mas é muito massa os livros dele. E, cara, isso me ajuda muito, muito, muito. Essas leituras diárias, geralmente eu faço isso antes de dormir. Leio ali 30 minutinhos, 20 minutinhos antes de dormir. E tudo que eu vou ouvir também, eu gosto de ouvir. Ou eu tô ouvindo um podcast, às vezes, sobre negócio, empreendedorismo, ou eu tô ouvindo algo sobre essa parte mais mentalidade. Então, e quando junto os dois ainda, é algo que eu sempre tô ouvindo. Então, é isso. E, assim, uma coisa que eu estou me esforçando a fazer. E isso vem desse ano. Não é do ano passado. E durante muitos anos não me esforçava. Mas estou me esforçando a tirar uns times. Então, inclusive, semana passada eu tava numa tentativa de time. Não ficou, ficou 80%, mas deu pra relaxar. Então, teve um dia, inclusive, 2 dias, aliás, o que eu fiz? Eu tava em Floripa. Teve um dia que eu peguei, acordei de manhã, tomei café, tava no hotel lá. Coloquei um fone e saí pra caminhar na praia. Eu caminhei 2 horas. 2 horas. Eu fui eu tava em Jurerê. Eu fui de uma ponta lá de Jurerê até a outra, depois voltei e ainda comecei a entrar ali em Canas Jurerê, que é uma divisa ali. Quando eu olhei no relógio, eu caminhei 2 horas. Viajando, assim, ouvindo podcast, olhando pro mar, e eu cheguei no hotel super de boa, zen. Então é uma coisa que eu tô, assim, ou seja, eu tentei não pensar em trabalho, eu pus o celular no silencioso e fui. Então, assim, são coisas que eu tenho feito ultimamente, assim, pra tentar me manter bem, assim. E curiosidade, o Caio assiste algum filme de besterol? Tipo assim, besterol, eu digo, sei lá, filme de comédia, de babaca mesmo, assim. Filme que não precisa pensar muito, exatamente, assim. Eu fiquei curiosa, assim, ou tenta buscar o teu tempo, assim, mais pra alguma coisa que hoje em dia, eu sou meio assim, eu sou meio crítico no humor, assim. Tem muito humor que não me faz rir, sabe? Tipo, eu acho muito bobo e falar... Tu já é o palhaço, né? Tem que ganhar de ti, né? Eu gosto dos humor bem raiz, assim. Tipo assim, umas coisas que me relaxam. Ver Chaves. Se eu tiver passando alguma coisa... É que hoje em dia eu não passo canal, quase não vejo televisão. Mas eu lembro que na época, vai passando canal, tava passando Chaves, eu podia estar cheio de coisa pra fazer. Eu parar pra ver o Chaves. Chaves, Simpson. É umas coisas assim bem... Que sabe besterol. Que você não precisa... Besterol, os besterol é esse bem raiz, assim, que eu curto, assim. E assim, às vezes tem uns stand-up, mas, os stand-up também não é tudo que se acerta, né? Nossa, tem uns que eu olho, assim, até o cara é famoso, mas você vai ver... Não é muito bom. Não foi tão legal, sabe? Tipo assim... Então, eu tenho visto mais isso, assim, né? Aliás, mas não é uma coisa corriqueira, não. Mas é uma coisa que relaxa, com certeza, né? Dá uma relaxada. Bacana, muito bom. E, assim, vindo numa próxima estratégia que a gente pode falar pro pessoal aqui, que você citou um pouco ali no início, né? Que foram 2 referências, mas hoje, no decorrer da tua caminhada, você teve inspiração de pessoas, né? Você teve inspiração de projetos e teve um referencial. E hoje, nos teus momentos de baixa, você tem lido, né? Tem buscado autoconhecimento e passa algumas dicas em relação a buscar inspiração para as pessoas, se elas deveria procurar alguém, por exemplo, para mentalidade, focar e seguir alguém ali, ter dicas daquela pessoa, ou no outro ramo, no financeiro, sei lá. Eu acho que o ponto aí é bem interessante, é falar o seguinte, que isso me ajuda muito, sim. É interessante você conviver com pessoas que estão passando coisas que têm rotinas de vida muito parecidas com as suas. Boa. Então, por exemplo, até eu tava, como eu disse, semana passada em Floripa. Eu já me conectei com uma pessoa, com um colega meu de mastermind lá, que tem uma vida relativamente bem parecida com a minha, em termos de sucesso no empreendedorismo e tudo mais. E fui conversar com ele. Então, assim, é importante você estar perto de pessoas... claro, você tem que galgar pessoas que estão acima de você muitas vezes, mas muitas pessoas até... Nunca que estão... Quando a gente fala acima, abaixo, dá a impressão que é só dinheiro, mas não é isso não. É questão de momentos de vida. É igual assim, mãe.
Uhum. A mãe, geralmente, ela conecta com quem num churrasco? De família ou no churrasco de outra amigo? mãe. Com uma outra mãe. Uhum. Porque elas ficam falando do quê? Das dores do momento. Sim. Ai, menino, meu filho, ele tá vomitando. Ah, porque fica o meu... trocando E fica trocando figurinha ali, trocando experiência. Sim. O pai, geralmente, fica na rodinha dos pais, né? O cara que é solteiro, na rodinha do solteiro. Então, é mais ou menos assim. Então, eu procuro muito estar no meio dessas pessoas toda vez que eu posso. E eu acabo podendo fazer isso 3 vezes por ano, pelo menos, que eu participo de alguns grupos de pessoas que fazem coisas que eu faço. Não no mesmo nicho, mas parecido. Uhum. E, meu, a gente conversa... Por incrível que pareça, eu gosto muito de conversar com eles, não de estratégias de negócios somente. A gente conversa muito de vida. Sim. Fala, cara, como é que você tá lidando com isso? Porque, nossa, tem hora que eu tô numa estafa, eu já fiquei com vontade. Aí você começa a se abrir pra pessoa. E aí a pessoa vai falando, cara, eu também passei por isso, eu faço assim, eu faço assado. Então você conversar com pessoas que estão no mesmo nível, não, repito, não necessariamente financeiro, mas de momento de vida, né? Ajuda muito, porque você vai ver uma outra faceta da moeda, né? Um outro lado da moeda. Você troca experiência. Você troca experiência com ela. Então, isso é massa. Acaba inspirando a pessoa, né? A motivar, a continuar. E às vezes a pessoal, principalmente no início, tende a fazer isso com a pessoa errada, né? Buscar pessoas e acabam falando, tá difícil, tô meio desmotivada, encontra a pessoa ali, pois é, né? Tenta outra coisa, faz, tipo, acaba colocando mais pra baixo. É por isso que você não pode receber conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. É esse que é o ponto. Se você é uma mulher solteira, você vai receber um conselho construtivo de uma mulher que nunca foi feliz num namoro, num casamento, e você quer conselho sobre isso, não vai funcionar. Se você é uma empreendedora, você vai receber um conselho construtivo de alguém que nunca empreendeu. Sim. Se você é dono de uma loja de pneu, você tá com um problema lá específico de quem é dono de loja de pneu, aí você vai trocar ideia com o cara que nunca teve loja de pneu na vida, sabe? Não faz sentido. Então, é você buscar conselhos de pessoas que estão vivendo ou que já passaram por aquilo que você já passou, porque senão não vai ter sentido. Essa pessoa sempre vai dar um conselho negativo. Sempre vai dar um conselho com base em outra, mesmo que seja igual, né? Eu vou conversar com a pessoa aqui que é a mesma coisa. Ela vai dar a visão de mundo dela. Sim. Então, se ela teve dores específicas naquele ponto, ela vai transcender aquilo, ela vai falar sobre aquilo, ela vai até me aconselhar a não fazer daquela forma, mas talvez pra mim fazer daquela forma seria bom. Então, depende muito, né? É legal você ouvir, por isso que é legal você ter várias pessoas. Você ouve várias, faz uma vitamina daquilo ali, tira um aprendizado e fala, cara, eu vou usar isso aqui. E é isso. E no início, você teve muito ciclo de amizades, assim? Você contava dos teus projetos, teus desafios. A amizade, eu digo, não só de relação a negócios, assim. Mas, por exemplo, às vezes o pessoal que tá começando não tem muito contato nem conhecimento com pessoas que já empreenderam ou tá no ramo ali, né? Teve somente os amigos ali de vida mesmo. Da raiz, né? Raiz. Você teve isso no início da tua jornada? Ou você sempre foi mais, assim, na tua em relação ao empreendedorismo? Eu acho que assim, é bem solitário o caminho, assim, na verdade. Eu conversava com algumas pessoas sobre, mas é aquele negócio, a pessoa nunca te entende, nunca entende muito bem a tua proposta, e às vezes, quando você não tem resultado ainda, ela sempre vai te olhar com um olhar de, meio iludido, sabe? Tipo assim, e às vezes você tá empolgado, você tá vendo aquilo acontecer já antes de acontecer, né? Já então, tá no teu... eu já tava no meu DNA de tipo assim, cara, eu quero ganhar grana, eu quero fazer acontecer. Só que aí você conversava com as pessoas meio que olhavam com aquele ar de não vai ser bem assim, as coisas não são assim e tal. E às vezes tem que tomar cuidado até pra não se contaminar. Então, assim, é um pouco mais solitário. E é louco, até um dia eu conversei isso com a Bianca até, né? Que tipo, no começo, quando eu fiz o primeiro resultado grande, parece que eu queria falar pra todo mundo. Eu ia pôr gasolina no carro, o cara ia completar a gasolina. Cara, você já ouviu falar no negócio de digital? E parece que eu queria conversar com aquilo contar pra todo mundo. Nossa, você já ouviu? Cara, sabia que eu tenho um programa online de treinos? Nossa, e não sei o quê. Hoje em dia, eu já entendi. Eu não falo isso assim, quando eu percebo que eu vou jogar pérola aos porcos, né? Sim. Tipo assim, cara, tem pessoa que não tá ela nem quer ouvir. Talvez você vai até machucar a pessoa de falar algumas coisas. Sim. Então, eu prefiro não falar. Então, tem muitas vezes que eu prefiro não dizer. Às vezes até na roda de amigos pessoais, né?
falando de negócio, são realidades muito diferentes em todos os sentidos. Financeiro, de logística, de cargos. E às vezes o cara vem com uma coisa que, eu penso, pra que eu vou falar isso pra ele? Pra que eu vou arrotar cheiroso, né? Digamos, como diz lá em Minas, eu vou arrotar cheiroso. É melhor não fazer isso, porque vai gerar um desconforto nele desnecessário, isso não vai agregar. Agora, se eu for falar algo pra ele, e se for ajudar ele de alguma forma, aí é válido. Se eu for tocar num ponto que vai fazer ele se mexer, vai fazer ele olhar para um outro ângulo e talvez melhorar a vida dele, vale a pena falar. Mas se eu sinto que aquilo vai ser mais para alimentar meu ego do que ajudar ele, eu prefiro não falar. Então... Boa. Aí às vezes não faz sentido, né, pra pessoa ouvir, não faz sentido. Não é algo que ela quer e fala, não. E acaba que você sendo chato da roda, às vezes, de tentar... Sendo chato da roda, você tem que perceber, você tem que ter esse feeling, né? E aos poucos acho que isso é uma construção, é uma né? Porque é uma maturidade que você vai adquirindo. É uma construção, total. Uma maturidade que você vai adquirindo ao longo do tempo. Porque, de fato, quando você faz um primeiro resultado de alguma coisa, é muito... Eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo pode estar fazendo, né? Tá no início e fez um primeiro, vai ter esse mesmo sentimento que o seu. De querer contar pra todo mundo, de querer gritar pro mundo, né? Tipo, gritar pro mundo, isso é normal. Você quer gente mais chata que quando tem filho? Falar isso. Eu que não tenho, né? Mas olha que interessante, eu não tenho ainda, né? Quando eu tiver, eu acho que eu vou ser o cara chato, que vai ficar falando. Olha aqui, já tá andando, não sei o quê. Aí, tipo, cara, olha que já tá falando. Cara, é normal a criança falar que você dá, não tem nada de dar normal nisso. Olha que gracinha, ele tá dando risada. Todo mundo ri, até eu dou risada. Falou papai. Tipo, então, tipo assim, a pessoa que tem filho, ela fica chata. Ela fica, tipo assim, tudo, ai meu Deus, olha só. Meu, ele é muito esperto. Principalmente hoje. Ele levanta a mãozinha, faz assim com a mãozinha, fala, minha filha, toda criança faz isso. Tipo, então é mais ou menos isso. A pessoa tá naquele... Quer falar pro mundo que ela teve um filho, que ela é uma mãe, ou que ela é um pai. E você tem que compreender que ela tá no momento dela de ser assim, que em algum momento você vai ser assim também. Sim. Né? Legal. Início de relacionamento também, né? Início de relacionamento, a pessoa só fala da pessoa, né? Exatamente. Mas assim, a gente falou ali das vitórias e tal, e um último ponto, uma última estratégia, né, que a gente tem aqui, estratégia número 5. A gente já falou definir as metas, né? Deixar elas claras. Faz um resumão aí, Nath. Exatamente. Sobre celebrar as pequenas vitórias, as conquistas, tudo que você teve ali e dar valor e reconhecer onde você está e de onde você veio. Fazer pausas e cuidar da mente, da saúde mental, né? Ter esse tempo para você se conhecer. Buscar inspiração nas pessoas, né? E na sua rotina aí. E agora é aprender a lidar com o fracasso, né? Que... Às vezes a gente dá um primeiro golpe e não acerta de primeira. E isso é muito comum acontecer, né? Não é todo mundo que acerta de primeira. Exato. E saiba lidar com isso, né? Às vezes que é aí que divide os homens dos meninos, né? Que aprende a lidar com o fracasso, que às vezes deu ruim, acaba desistindo. Não era pra mim mesmo, realmente. E no início da tua jornada, você passou por um processo ali, né, de às vezes ter investido, não ter tido retorno, e como foi esse processo e como você aprendeu a lidar com isso? Compartilha pra gente. Na real, eu trago muito pra mim o problema, isso é desde sempre, assim, de tipo assim, se eu tenho um projeto, coloquei pra frente e não saiu como eu esperava, lá no fundo, e acredito que a maioria das pessoas também tem isso, elas só não assumem, lá no fundo ela sabe onde ela pecou. Lá no fundo, ela sabe o que ela poderia ter feito melhor. Ela sabe que não estava como deveria estar. E aí, tem que tomar um cuidado para ela não entrar numa... eu vou me culpar, me punir, aí é chibatada nas próprias costas, e não vou fazer de novo, e sou o fracassado, e sou isso, e sou aquilo. Não. É você ter humildade de reconhecer que você poderia ter feito melhor, e você pensar, cara, beleza, agora na próxima agora eu vou acertar isso aqui, eu vou fazer ainda melhor. Então, quantas vezes, né, isso aconteceu lá atrás, isso acontece até hoje. Esses dias a gente também tentou fazer um processo interno ali de vendas que não saiu como a gente gostaria, e, cara... resiliência, a primeira coisa é pensar, beleza, o que pode ter dado errado, o que a gente pode acertar, realmente, a gente errou nesse ponto, vamos melhorar vamos, então melhor. E é isso, a diferença é que hoje a gente pode se dar o luxo de, entre aspas, errar, porque a gente não vai quebrar por um erro ou outro, né, o erro tem que ser muito grande para
pra acontecer algo grave. E no começo é mais difícil porque quando você erra, é complicado, porque você errou e aí você precisa pagar as contas e aí aquele negócio todo. Só que é pensar nisso. Então eu pensava nisso lá no começo. Então eu até contei isso na história, que eu abdiquei uma época, eu não chegou nem a ser um erro, mas eu não tive um resultado que eu esperava ter. Ou seja, teve um ponto de frustração lá no meu início da jornada, que esse ponto de frustração me fez o quê? Olhar pra dentro e falar, cara, o que isso aqui realmente eu não tô fazendo direito? Aí isso aqui eu não tô fazendo direito. Então eu vou pegar isso aqui e vou destrinchar essa merda. E aí fiquei, tipo, o Natal inteiro, Réveillon inteiro, destrinchando a parada. Eu abri mão de alguns lazeres pra corrigir aquilo que tava errado. E aí, bum! Aí o negócio aconteceu. Inclusive eu contei essa história pra quem não viu lá. Então, no fundo, quando dá errado, a pessoa dificilmente ela tá 100% no escuro. Ai, por que deu errado? Meu Deus, não. Lá no fundo... Ela pode até não lembrar no momento, né? Mas se ela parar pra refletir, ela vai falar, e aquilo que eu tinha que ter estudado e mandaram estudar? E aquilo que mandaram eu fazer e eu fiz, mas fiz 25%. E aquilo que... Ela vai começar a refletir. Então, eu acho que pra quem tá assim, cara, em vez de se dar chibatada, assim que se identificar, deu errado, reflita. Cara, vai no fundo, você sabe o que foi errado. Então você vai pegar esse ponto, mas nossa, mas vai dar um puta trabalho. Vai dar mesmo. Só que você vai lá e você vai corrigir essa parada. E é isso. Boa. E essa é uma estratégia que tu usa pra vida, pros negócios, pra tudo. Quando aconteceu uma coisa que não tava ali nos planos ou que não esperava o retorno, que tipo, saiu do meu controle, digamos assim. Sim. Você analisa, reflete. Eu acho que todo mundo tem um momento vulnerável. Os meus momentos vulneráveis, eles tendem a durar pouco, assim, pouco tempo. Eu já contei uma história, não sei se foi aqui ou no outro, mas enfim, eu fui criado sem meu pai, né? E aí eu perdi a minha mãe muito novo, fui morar com uma tia-avó. E eu lembro quando o momento mais marcante da minha vida foi quando essa minha tia-avó faleceu. Que aí eu falei, nossa, agora eu perdi o chão. Aí eu tive um momento assim deve ter durado horas ali, de completa vulnerabilidade, assim, de eu ficar assim... Eu ficar meio assim, nossa, eu fiquei atordoado, assim, eu acho que algumas horas, na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei atordoado, meu Deus, o que vai acontecer, meu Deus, e comecei a ficar, só que ao mesmo tempo aquilo foi se transformando em assim, sabe, uma vozinha que parece que fala assim, cara, é daqui pra frente, vai, e agora? E agora? Vai, e agora? E agora? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Aí você entra num looping ali, daqui a pouco eu falo, cara, vai ser isso. Agora eu vou morar com essa pessoa, agora eu vou seguir minha vida assim, eu tenho que aceitar. E aí entra um momento raiva, e aí isso é uma mistura de coisas, mas assim, você vira a chave e fala, vamos pensar, beleza, aconteceu, pronto, aceita essa parada e vamos daqui pra frente. Porque se você ficar remoendo, se você ficar preso ali no passado, rapaz, por que comigo? Meu Deus, mas não devia ser assim. Cara, vai ficar eternamente na depressão. Sim. Então é dali, você já, você traça uma reta e vai. Eu vou pra cá e boa. Então isso eu levo sim, eu trago da vida, né? Desses casos pessoais, mas eu trago pro negócio. Recentemente a gente teve também não digo um problema, mas uma situação delicada na empresa, né? Que eu lembro que a gente teve uma demissão e logo em seguida teve um acontecimento que a gente achou que ia contratar uma pessoa, que essa pessoa ia dar certo, e aí não deu certo. E logo depois disso, eu lembro que eu também me deu a mesma sensação de puta merda, que porra, e agora aqui que faz? Eu lembro que eu sentei, reuni com a Bianca, falei, eu não sei você, mas eu vou tocar essa parada. Eu não vou desistir, nem que eu tiver que virar a noite aqui. Você vai estar junto? Ela falou, tô junto, então nós vamos junto. Então, tipo assim, foda-se, não deu ali, não deu aqui, cara, daqui pra frente, eu vou fazer acontecer essa merda. E aí hoje a gente já percebe que tá tudo alinhado, tudo melhor do que tava antes. Então foi um momento turbulento, que na hora você tem que reagir rápido. Se você ficar ali, ai meu Deus, nossa, mas essa pessoa que eu esperava, que não... Fica guardando raiva, pum, frente, e vai pra frente. É aquilo que você sempre fala, né? Não foque no problema, foque na solução. Isso é uma coisa que você sempre fala e, tipo, fica fresco. E no decorrer da vida, tanto nos negócios quanto na nossa vida, a gente vai criando couro de jacaré, né? Então, vai melhorando. Hoje em dia, você tem outra maturidade pra lidar com algo que fracasse ou que não aconteça no esperado. E assim, no início pode ser que você tenha um couro fino ainda,
demora um pouquinho pra processar, mas conforme Fica mais vai doído, vivendo, né? Vai criando depois casca. vai criando casca. O ponto é assim, ó. Se você hoje, e aí cada um tem que olhar pra dentro agora, né? Pra gente, cada um fazer uma autorreflexão. Mas parece muito abstrato, mas não é, porque isso vai fazer diferença na vida de empreendedora da pessoa. Sente mágoa de alguém? Mágoa, assim, é magoadinho, nossa, mas essa pessoa me magoou, essa pessoa, cara, você tem alguma coisa pra tratar aí, resolve isso. Resolve isso. Olha no olho dessa pessoa, fala com essa pessoa, resolve. Tem raiva. Me irritou, essa pessoa, nossa, me maltratou, essa pessoa me... Cara, resolve essa parada. Você não consegue ir pra frente com esse peso nas costas. Você tem inveja, trata isso. Trata isso. Caramba, por que você tá invejando essa pessoa? Vai lá e conquista o teu, entendeu? Sim. Usa de inspiração. Então, assim, todos esses sentimentos, se você carrega ele muito forte em você, você tem que tratar. Porque isso vai ser uma âncora mesmo ali. Então, assim, eu não... Procuro não guardar raiva. Na hora, às vezes você fica com raiva de alguém, ou com magoado, ou em alguma situação... beleza, às vezes dura umas horas, uns dias, mas não pode durar mais do que um mês aquilo ali, não. Deu, bora, acabou, tá tudo certo. Beleza, nossa, você me perdoou? Perdoou, tá tudo certo. Só aprendi, entendeu? Bora, vamos pra frente. Isso que vai criando a nossa maturidade, né? A gente vai aprendendo, tem que passar pelos processos, realmente, não ficar preso ali pra sempre. Sim. Bom, eu acredito que é isso. Não sei, o Caio já deu um recado final aí, um bônus extra, né? Isso aí. Não sei se a Bianca também quer passar mais alguma coisa, mas curte aí, pessoal, comenta também, me fala se vocês gostaram desse episódio, o que adquiriu de conhecimento pra vocês, se mudou alguma coisa na mente de vocês. Espero que a gente tenha ajudado e tenho certeza que ajudou, na verdade, né? Com certeza. Tô aqui reflexiva aqui Sim, até. a gente vai sair daqui agora, tipo, tudo pensando na vida, mas Bem foi legal. muito bom. Muito bom, obrigada pelo papo. Boa, E isso é aí. isso, até o próximo, Até a gente. próxima. Abraço tchau. pra vocês. Tchau, tchau.